É isso aí. Maravilha. Acho que é a dupla de convidados perfeita pro podcast, né, João? Porque todo mundo gosta de todo mundo aqui, então tá tudo coberto. A gente bebe que é bom, inclusive. Exato. É muito importante. Bom, eu vou começar fazendo uma pergunta um pouco sobre da produção, a diferença, né? A gente já em episódios passados já falou sobre fermentação e destilação, a diferença, e já estabelecemos que o vinho e a cerveja são duas bebidas fermentadas. Então a pergunta para vocês é: qual é exatamente a base da diferença entre vinho e cerveja, visto que as duas são fermentáveis? Fala um pouquinho sobre fermentação de cerveja, já explicando. A primeira grande diferença é matéria-prima, né? Então, quando a gente vai fermentar uma cerveja, a gente tem que perceber, primeiro, que a cerveja, ela parte de uma base de cereal, né? De cereal maltado ou não. Então, é um produto que é coccionado primeiro e depois é resfriado. Tem uma série de produtos ali dentro, a depender do tipo de fermentação de cerveja que você vai fazer. Você pode adicionar frutas na fermentação, você pode adicionar enzimas para secar um pouco mais a cerveja. A levedura utilizada é Saccharomyces cerevisiae e normalmente, porque existem fermentações espontâneas, então a depender do tipo de cerveja você tem diversos estilos de fermentação, assim como no vinho também. Quando você pega um vinho biodinâmico, você vai ter fermentação diferente. O Vinícius pode falar um pouco melhor sobre isso. Mas o que começa na diferença é justamente você tem um mosto base com produtos distintos do vinho, e a partir disso você tem um tempo de fermentação e de maturação um pouco diferente para cada estilo de cerveja. Eu acho que essa é a maior diferença, né, que a gente tem no produto final também. Cerveja, via de regra, ela é um produto para ser carbonatado, com algumas exceções. Então, no processo de fermentação, você deseja manter essa carbonatação. Então, essa eu acho que é a maior diferença da cerveja e do vinho, né? Do processo de fermentação dos dois. E aí, Vinícius, e o vinho? Não, bacana. Concordo. Cereais e tal, aceita diversos aditivos, pelo que o Dan falou, aditivos de frutas e tal, e o vinho, como é que se comporta nesse sentido? Não, nesse sentido, o vinho ele acaba sendo um pouco mais restritivo, né? Muito embora você tenha no vinho processos de fermentações e etapas que são mais abrangentes e que, ao meu ver, são um pouco mais complexas. Mas concordo com o Dan em tudo que ele disse. Eu acho que a diferença começa principalmente pela matéria-prima, né, que no vinho nós temos a uva e no caso da cerveja os cereais. E falando sobre a matéria-prima também, acho que uma outra diferença muito importante que se tem no mundo do vinho é que, diferente do mundo da cerveja, uma cervejaria ou um cervejeiro ele pode até, de repente, cultivar o seu próprio lúpulo, ter alguma plantação de cereais, enfim, e se utilizar dos seus próprios insumos. Mas no vinho, para você, e ainda assim conseguir fazer uma cerveja de qualidade. Agora, no vinho, eu acho que a primeira grande diferença que se tem na questão da matéria-prima é que, para você conseguir elaborar um vinho de qualidade, é muito importante o trabalho que começa já no campo, com a viticultura. Você ter uma uva de qualidade, você conseguir elaborar, ter uma uva de boa qualidade na sua vinícola vai fazer toda a diferença para você produzir um bom vinho. A partir daí, você tem os processos de fermentação, né? E aí você tem como se inicia pela fermentação alcoólica, né? Onde as leveduras vão consumir o açúcar e vão liberá-lo em forma de álcool e CO2. Então, você tem muitas semelhanças no processo, mas eu acho que o vinho tem algumas particularidades que tornam a produção mais demorada e, ao meu ver, um pouco mais complexa a operação nesse sentido do que na cerveja. Do que eu poderia resumir aqui, eu diria que a fermentação, então, da cerveja, ela é até mais rápida e mais simples, e você pode trazer complexidade para a cerveja adicionando coisas, inclusive, nessa fermentação, e a do vinho é mais o processo fermentativo, né, o que vai se fazer durante a fermentação, independente de aditivos, que muitos não são, né, nem aceitos, que vai fazer aquele vinho se diferenciar. Então, pelo que eu entendi aí de principais diferenças no processo de fermentação em si, seriam esses pontos. João, mais alguma coisa aí disso?
Eu acho que a básica, o que deve ficar mesmo assim, a básica é o ingrediente, né? Como eles falaram, Claro. e os processos, obviamente, são tratados de forma diferente, né? Sim. Aí eu vou para uma segunda pergunta para vocês aqui. Essa daqui já entra aí na curiosidade que eu tenho certeza que os ouvintes têm. Que mesmo quem não bebe vinho sabe que tem vinhos aí que são caríssimos, né? Vinhos com garrafas que superam aí dezenas de milhares de reais. Mas mesmo também quem está começando aí a apreciar cervejas de artesanais, de alto valor agregado e tudo mais, assim como eu, não tem certeza se a cerveja também tem hoje em dia esse glamour, a esse ponto de ter cervejas que vão para leilão, cerveja que tem todo esse custo, né? Todo esse trabalho de marketing. E aí eu queria saber dos dois, né? Começar pelo Dan, que é o cervejeiro convidado aí, se já existe, já está surgindo cervejas que são raras e que têm valores muito elevados e que as pessoas vão buscando até pela prova. Sim. Inclusive, a depender da cerveja, depender do método de produção dela, se for exclusivo ou não, tem cervejas que ficam maturando aí por 3, 4 anos para ser lançadas em fermentação espontânea em o que mais para frente a gente pode falar, chamar de um terroir específico, tem um terroir assim, uma indicação geográfica para isso. Então, no mercado negro da cerveja, você encontra muitas mulas, né? Que são as pessoas que vão comprar cervejas em edições limitadas. Você tem 300 garrafas de cerveja, 200 unidades só. Cada garrafa dessa no mercado secundário chega a custar, já vi cerveja custando 17, 18 mil reais. Esse é o mercado secundário, então é bem complicado. Mas vai depender realmente da matéria-prima que você utiliza, muitas vezes isso é um hype gerado pelo bebedor, tanto no vinho quanto pela cerveja. Falar, esse vinho daqui, mas principalmente pela cerveja, essa cerveja daqui é de um local muito limitado, até como o Vinícius falou. Se você tem uma cerveja de um local específico, com um processo específico, com a indicação geográfica, com a denominação de origem, e que ela vai produzir muito pouco, e cada lote da cerveja vai ser diferente. Então você tem cervejas de diversos lotes, de diversas safras. Por exemplo, cervejas produzidas por monges, 14 monastérios somente no mundo podem produzir esse tipo de cerveja, que na verdade é uma indicação, que são as cervejas trapistas. Elas só podem ser produzidas por monges cistercienses. Tem uma que é a Spencer nos Estados Unidos, que ela só abre uma vez ao ano para visitação, e que você consegue conversar com esses monges e visitar o monastério. Então, assim, é um pouco raro de acontecer de você ir lá e conseguir comprar essa edição da cerveja. Então, a cerveja vai custar aí, quando você acha algumas safras da cerveja, você vai achar aí por 4 mil, 5 mil dólares. Então, assim, a gente tem cervejas assim mesmo. Então, e tem cervejas que são caras e vinhos que são caros. Eu nunca vi uma cerveja de 3 milhões de reais. Já vi. Rola. Oh, vai que chega lá. É capaz de chegar lá. Quem sabe, né? Espero que não. Melhor que não. Mas eu vou até para poder complementar essa resposta e já perguntar também para você, Vinícius, esse preço todo, realmente ele se justifica ou ele tem um pouco da marca, como existe aí no mercado da moda, e em diversos carros e tudo? Tudo, na realidade, todo mercado tem um pouco de vender a marca e a marca agregar mais valor até do que o produto, né? Além dessa coisa tão exclusiva, desse terroir, dessa produção tão única, que a gente sabe que muitas vinícolas e muitas cervejarias têm. Não tem muita venda de marca junto desse preço aí, vamos dizer assim? Cervejas, algumas entregam, outras são hype. Tá? Então, é um pouco complicado, porque quando você tem um consumidor disposto a pagar, é caro ou não é caro, ela vale ou não vale? Se tem gente disposta a pagar, a galera pode meter o preço lá em cima, tá? Se eu acho, pessoalmente, algumas cervejas valem ou não valem, pessoalmente eu acho que é só hype e que é só pela marca, mas... E pela exclusividade, no caso, né? Exclusividade. Não necessariamente cerveja é boa, mas a galera paga e cria-se um hype em cima disso. João, interessante nessa discussão, e até antes de falar um pouco em relação a isso
no vinho, só colocar aqui uma curiosidade de um evento que eu tive a honra, né, e a oportunidade de participar e realizar a curadoria do evento, né, o serviço do evento. Em 2016, eu tive o privilégio de poder participar de uma degustação de cervejas, de uma cervejaria belga, que é a Linfmans, de cervejas safradas de 8 safras diferentes. E tinha cerveja do ano anterior, que era a safra 2015, mas tinha 15, 14, 13, 2006, 2000, 96, 88 e tinha uma cerveja safra 1965, que naquela oportunidade tinha 51 anos. Que loucura, cara. Nunca vi isso também. E essas cervejas vieram, inclusive, importadas da Bélgica, né? Faziam parte do acervo da particular ali da cervejaria. Eu acredito que muitas, essas 65 mesmo, eles tinham 6 garrafas e mandaram uma garrafa, porque era uma degustação para alguns dos figurões, né? Das grandes figuras do ramo da gastronomia aqui do Brasil, né? Pessoas muito famosas do meio que estavam participando. E é uma cerveja que, segundo eles, é uma cerveja que tinha um valor estimado em algo em torno de 3 mil euros. Na época o euro estava em torno de uns R$4, então estávamos falando de uma cerveja aí que custava em torno de 12 mil reais. Para mim, que estava participando... Lá tem importação, né? Isso lá tem importação. Exato. Exato, e alguns fatores me surpreenderam muito naquela cerveja. A primeira questão foi uma cerveja que precisou ser decantada, porque ela já tinha muita borra, muito sedimento, né, na parte inferior da garrafa. Mas apesar disso, foi uma cerveja que conseguiu preservar com 51 anos ainda uma certa gaseificação, e para mim foi uma surpresa. Eu não esperava uma cerveja com um período aí tão longo, né, de guarda, ainda preservando uma certa gaseificação. E aí a pergunta que eu fiquei naquela época foi exatamente isso: até que ponto aquele valor daquela cerveja era pela história da cervejaria, ou pelo que a cervejaria representa, pelo que a cerveja representava em si, por ser uma cerveja rara, uma cerveja safrada, enfim, ou até que ponto também ali você estava pagando um pouco do status e da exclusividade, né, do rótulo da cerveja que estávamos tomando em si, né? E aí nisso você vê mais uma semelhança de certa forma com o mundo do vinho, porque no mundo do vinho você acaba tendo tudo isso se encontrando ali, né, a tradição da vinícola, a particularidade daquela safra, a singularidade daquele vinho e a exclusividade, tudo isso vai afetar, né, diretamente o valor final da bebida, né? Então achei um pouco curioso. E o nome da vinícola também, né? Porque eu acredito que no mesmo local a safra foi muito parecida, digamos assim, mas o nome ele vai fazer valer o dobro do vizinho do lado que não tem aquele mesmo nome, enfim. Ou seja, estamos no mesmo mundo, no vinho, na cerveja, no carro, na moda, em tudo que a gente vive aqui como ser humano. Complicado. Estou lendo um livro que é a história do Romané Conti, que fala exatamente isso, né? Dentre tantas outras coisas que o livro narra, Romané Conti, para quem está ouvindo aí e não sabe, é o vinho mais caro do mundo, né? Se não um dos. Um vizinho dele, né? Uma das histórias que conta no livro é que um vizinho do Romané, do vinhedo, dividia inclusive o mesmo terroir, porque era uma cerquinha ali que dividia, tipo, a mesma videira, às vezes, estava ali. E a 30 metros de um e de outro. 30 metros, pelo que descreve lá, é colado. Às vezes por fileira. Por fileira, E o vinho dele valia X e o Romané daquele cantinho ali, que você divide o vinhedo em alguns nomes, né, que dá nome aos vinhos e tal, valia 3, 4, 5 vezes mais. E aí a pessoa, meio que, até o ego da pessoa fica abalado e tinha uma certa rixa, né? É claro que a gente tem que levar em consideração de que o processo aí tanto de cuidar das parreiras do vinho, como da vinificação em si, podem ser completamente diferentes. Eu não sei, não conheço o vizinho do Romané Conti, mas podem ser completamente diferentes, né? Não, nesse caso, eles consideravam, pelo que diz o livro, que o produtor era de altíssima qualidade também. Eu acho que é por isso que ele se incomodava tanto. Ele sabia que fazia bem.
Mas faz parte, né? Romanei virou Romanei por N motivos e é isso aí. E aí, agora, a gente já quebrou os paradigmas aqui, pelo que eu tô vendo, né? De que cervejeiro não gosta de vinho e vice-versa, isso já foi pro alto. E cerveja é sempre barata, isso já foi pro alto. Então vamos para mais um agora. E esse eu vou começar pelo Vinícius. Público em geral sempre vai dizer: ah, dia frio, vou beber vinho. Ah, hoje tá calor, vou beber cerveja. Então, vamos perguntar aqui, Vinícius, isso é verdade, né? Vinho é pro frio e cerveja pro calor, ou isso também não tem nada a ver? Dá para beber os dois nas duas situações?